E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada aqui novamente. Peço a todos vocês que sempre compartilhem aí os áudios, né? O nosso canal está crescendo, está chegando a 42 mil inscritos, né? É muito importante que a gente consiga aí alertar o maior número de pessoas sobre a guerra de quinta geração, a guerra híbrida também, que vem ocorrendo na humanidade. Então hoje acordamos aí com uma notícia de que o presidente Donald Trump e a primeira-dama, né, Melania Trump, estão com o vírus Covid-19. Eu li a notícia, né, e fiquei tentando pensar, né, porque aqui existe sempre aquele cacoete, né, de tentar ficar procurando o que está por trás daquilo, né. A gente lê uma coisa, mas a interpretação a gente tem que fazer de uma maneira mais dentro do contexto possível. Então eu estava vendo algumas frases, né, algumas solicitações de melhoras de líderes e tal, e eu vi a mensagem do presidente Vladimir Putin da Rússia. Então ele dizia assim: senhor presidente, senhora primeira-dama, torço para que o senhor e a senhora consigam se livrar desse inimigo invisível. Sabemos que a situação, que o inimigo invisível alcança o senhor e a primeira-dama, e estamos aqui torcendo para que o senhor saia dessa situação o mais breve possível. Foi alguma coisa em torno disso, né? Mas ele falou várias vezes a palavra o inimigo invisível, não é? E as pessoas não entendem que quando se diz o inimigo invisível, ele não é o vírus. O inimigo invisível é aqueles que jogaram o vírus na humanidade, né? A nova ordem mundial, os cartéis financeiros que se usaram da China, né? Traíram o próprio Partido Comunista Chinês, então um aliado da própria nova ordem mundial, e criando, né, algumas situações difíceis para a própria China, mas a fim de propagar aí essa pandemia. E eu já disse aqui em vários áudios quais seriam os objetivos que eles têm ou teriam com essa pandemia, né? São vários, um deles é jogar as economias ocidentais lá embaixo, né, na situação, né, lá na Berlinda, lá na Bacia das Almas, né? Mas uma coisa muito importante que a gente precisa dizer aqui, e que poucas pessoas aí pescaram nessa situação do Trump, é o seguinte: quando o Putin dá esse recado, espero que o senhor passe por essa fase da melhor maneira possível, isso aí para mim está cheirando uma ameaça doméstica. A minha opinião é que a própria NSA, National Security Agency, né, e o próprio serviço secreto perceberam que o Trump deve estar sob a mais grave ameaça de sua própria vida, não é? Nesses momentos, nesses dias finais aí que antecedem as eleições. Bom, basta dizer o que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro estava aí há menos de um mês, basicamente, né, um pouquinho mais de um mês das eleições ali, quando começou a campanha de 2018, né? Ele tomou a facada ali do Adélio Bispo e tal, então ele tinha um risco muito grande. Eu acredito que o presidente Trump está sob esse risco eminente de sua própria vida, né? Um risco de vida muito grande. Então essa aí foi uma maneira de tentar tirar, né, diminuir a agenda do presidente, para não facilitar as coisas para os criminosos globalistas, né? Bom, o fato é que, voltando a dizer isso aconteceu com o próprio presidente Bolsonaro, e eu acredito, né, a minha opinião é de que o mandante do caso do presidente Bolsonaro vai subindo a escada. O Adélio Bispo foi o primeiro, depois a coisa vai subindo, e eu acredito que vai desaguar ali, vai terminar em banqueiros, né, em pessoas, em celebridades aí do planeta, né, em gente ali do cume da montanha. Para mim, o mandante é um grande banqueiro, um grande, digamos assim, capitalista, uma pessoa aliada dos cartéis financeiros, ou
até mesmo, né, uma pessoa que está lá junto com os próprios cartéis, né, alguém das famílias proeminentes e tal. Tanto que vocês percebam, né, isso aí não subiu muito aqui no Brasil, a coisa ficou meio naquele detalhe, o Adélio é um lobo solitário e tal, porque a partir do momento que você começa a puxar o barbante, né, e chega, olha, o mandante é um cara grandão no mundo, a hora em que você declara, você já abriu uma guerra, né, é ato de guerra. Então você percebe que ali a coisa no Brasil, ela ficou meio enrustida, a polícia foi logo tratando de dizer que o Adélio era um lobo solitário, olha, vamos, né, manter a coisa no Adélio, o Adélio é um louco, porque assim, eu acredito que ali, né, até para o próprio Paulo Guedes, que trabalha com o mercado financeiro, levou o Bolsonaro para Davos, não é? Para conversar com os caras, porque o Brasil precisa de capital externo, né? Precisa fazer aí as privatizações, então não era um bom momento para abrir declaradamente quem era o mandante do assassinato do presidente. Pode parecer uma coisa meio esdrúxula, meio estranha, né? As pessoas comuns, elas ficam assim, poxa, mas não vai falar quem mandou matar? De repente, botando na balança, não é tão interessante abrir o mandante, porque o mandante pode ser uma pessoa aí proeminente, né? Uma pessoa que goza de, a princípio, de muito respeito nos mercados internacionais, né? Um grande bilionário, e é muito difícil sair acusando, sair dizendo assim, é uma situação muito complicada. Então, na minha opinião, eu sempre falo que é a minha opinião, exatamente por isso que o caso foi abafado e o Adélio foi tratado como um louco ali, que a coisa não pode subir, né? A princípio não é o momento da coisa subir para não se abrir uma guerra. E o presidente Donald Trump, quando ele sai dizendo que está com o Covid-19, eu acredito que é para dar uma bela desacelerada na agenda, porque eu acredito aí piamente que ele está sob o nível mais alto de ameaça à sua própria vida ali dentro da América, né? Coisa que, volto a repetir, aconteceu com o candidato, o presidente Bolsonaro, na época em que foi candidato. Então, toda vez que a gente lê uma notícia, é muito importante a gente tentar raciocinar o que está por trás dessa notícia, né? Nós estamos aí há 31 dias das eleições americanas, né? É um mês praticamente das eleições. Então é o período mais crítico aí, é o momento mais sensível para o presidente Trump, né? Ele tem que se limitar aí, tem que tentar usar sósias em algumas situações, como aconteceu lá com Winston Churchill na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era muito visado pelos alemães, e ele usava sósias, né? O pessoal divulgava eventos em que ele compareceria, alguns ele mandava sósias mesmo, gente parecida, dublês, não clones como alguns idiotas aí proclamam, né? Porque ainda a humanidade não tem essa tecnologia, mas dublê, gente que parece um sósia para evitar, para dispersar a situação e tentar fazer aí minimizar o risco de vida desses grandes líderes, né? Que agora o presidente Trump está aí, acho que sob o mais alto nível, então por isso ele declarou nesse momento a infecção pelo Covid-19. Essa é a minha opinião, essa é a análise que eu faço aqui, tentando ver as coisas aí atrás dessa cortina de fumaça que são os bastidores das notícias. Muito obrigado a todos, valeu!